Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs queridas, do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Louvado seja Deus, passando aqui para deixar mais uma palavra de Deus para o meu e o seu coração. Louvado seja Deus o texto que eu vou ler hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. 1 Tessalonicenses 4, versos 6, 7 e 8, que fala dos chamados para a santificação. Amém? Vamos lá, louvado seja Deus. Diz assim: ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes nos dissemos e testificamos. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os Tessalonicenses. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, quem despreza neste conselho que o apóstolo está dando, ele diz: não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, é um conselho onde o apóstolo Paulo ele está ali, exortando a igreja de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, seu capítulo 4. E ele diz: ninguém oprime ou engane o seu irmão. Aleluia, sem negócio algum, porque o Senhor ele é vingador de todas estas coisas. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz: Deus não nos chamou para a imundícia. Louvado seja Deus, aleluia, mas para a santificação. Então, ele chega a dizer que quem despreza este conselho, esta exortação, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Oh, glória a Jesus! E nós vamos aprender por meio deste texto sagrado, louvado seja Deus, acerca de nosso chamado para a santificação. O nosso Deus, ele possui um caráter santo e puro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e por isso ele exige dos seus filhos uma vida de santidade. A santificação é um processo gradual em nossas vidas, louvado seja Deus. Deus nos chamou para sermos santos, e este processo de santificação de nós que somos crentes, das nossas vidas, vai se aperfeiçoando a cada dia. Então, o primeiro chamado de Deus na minha vida e na sua vida é para sermos santos. Está bem claro aqui na palavra, para sermos santos. Então, existem vários tipos de chamados, louvado seja Deus. A primeira chamada é para a salvação, está em Mateus 11, 28, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A chamada para o ministério, que está também em Marcos 3, 13, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a chamada para sermos santos, que está em Romanos, capítulo 1, no seu versículo 7. Então, todos que são chamados, todos nós que somos chamados, tanto para a salvação como para o ministério, devemos produzir frutos de santificação. Romanos 6, 22. O apóstolo Paulo, ele se dirigiu aos crentes de Roma e ele diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em está em Romanos, capítulo 1, seu versículo 7. Quando o apóstolo Paulo ele sauda ali os irmãos em Roma, ele chama eles de amados de Deus e chamados santos. Aleluia. Em 1 Coríntios, no seu capítulo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo também, porque ele é autor dessas cartas, ele se dirige aos irmãos de Corinto dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso.
Então, Paulo ele tinha este carinho, este cuidado. Louvado seja Deus com os servos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele sempre saudava, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus desse jeito, né? Com palavras, né, de carinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Em Efésios, no seu capítulo 1, versículo 4, Paulo ainda escreve dizendo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então o Senhor nos chamou, né, nos elegeu antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele nos elegeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para quê? Para que nós fôssemos santos e fôssemos também irrepreensíveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus diante do amor do Senhor. Louvado seja Deus. Nas cartas de 1 a Pedro, no seu capítulo 1, versículo 16 e 17, 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo também, ele chega a nos aconselhar dizendo, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Aleluia! Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Oh, glória a Deus, palavra gloriosa, né, irmãs? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, igreja? Louvado seja Deus, ele diz, louvado seja Deus, escrito está, né? Porque escrito está, sede santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu sou santo, o Senhor dizendo, né, ali a Pedro. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, porque nós seremos julgados conforme as nossas obras. Então ele diz, andai também em temor durante o tempo da vossa peregrinação aonde? Aqui na terra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o segundo chamado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? O primeiro foi para sermos santos. E o segundo chamado é para darmos frutos, né? Frutos de santificação. Então aqui, os que são chamados por Deus devem produzir o fruto da santificação. Em Romanos, no seu capítulo 6, versos 22, o apóstolo Paulo também escreve, né? E ele diz, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo, né, ele deixa claro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que após a libertação do pecado, o pecador, ele transformado em servo de Deus, deve continuar a buscar por uma vida santa. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus e abrimos mão do pecado, abrimos mão do mundo, então nós devemos, né, buscar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ter uma vida santa diante do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 6, 11, o apóstolo também, Paulo, ele diz que após, né, também nós sermos libertos, né, do pecado, ele diz assim, após liberto, o pecado foi lavado, santificado e justificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, a partir do momento que nós somos libertos, louvado seja Deus pelo Senhor Jesus, do pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso pecado ele foi lavado, ele foi santificado e justificado no nome de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então você é lavada e remida no sangue do Cordeiro, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ninguém pode nos lavar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ninguém pode nos limpar do nosso pecado a não ser o Senhor Jesus e o sangue dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 7, primeiro, Paulo descreve
né, o aperfeiçoamento da nossa santidade. Ele chega a dizer, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, né? Ele diz, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois, né? Nós que temos tais promessas, porque nós temos a promessa de que nós vamos morar no céu, nós vamos estar ao lado do Senhor Jesus, de que Jesus vem buscar a igreja, e nós acreditamos, esperamos e confiamos nessa promessa. Ele diz, se purifique de toda a imundícia da carne, porque a carne, igreja, ela não presta. A carne, ela só serve para pecar. A carne, ela só serve para trazer dissensões. A carne, ela só serve para mentir. A carne, ela só serve para se prostituir. A carne, ela gosta das paixões mundanas. A carne, ela gosta de trocar de esposa, de trocar de marido. A carne, ela gosta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, das lascívias. A carne, ela gosta de estar no mundão, no pancadão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A carne, ela não quer nada com o Senhor. Mas o nosso espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, todos os dias ele milita contra a carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o espírito ele quer Deus e a carne ela quer o mundo. O espírito ele quer Deus e a carne ela quer o mundo. Então há uma guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus dentro de cada um de nós. Todos os dias nós vamos estar lutando, guerreando, repreendendo, né, crucificando os nossos desejos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, as nossas vontades, as nossas paixões mundanas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a carne ela pensa nas coisas da terra, mas o Espírito ele pensa, ele quer as coisas do alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a terra não serve para o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E o céu também não quer a carne, porque a carne ela é pecaminosa. Mas o nosso Deus, ele nos diz, olhe, se purifique, se santifique, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se aperfeiçoe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no temor de Deus. Então tudo é no temor de Deus, tudo é na perfeição de Deus, é Ele quem faz isso nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Luna. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a minha aluna aqui latindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aonde eu estou, Luna está perto, Sansão está perto, Benjamin está perto, né? São os meus cachorrinhos, eles sempre estão ali, pertinho, eles não saem perto de mim. Então qualquer coisa que eles escutam, que eles ouvem, eles começam a latir, que os irmãos, né, vá desculpando aí. Né, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, eu amo animais, eu amo, né, cachorro, eu amo, né, esses bichinhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu tenho 6, né, aqui em casa. Louvado seja Deus, e são bênçãos de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Hebreus 12, 14, o apóstolo Paulo também... o apóstolo Paulo não, perdão, o escritor, né, das cartas aos Hebreus, ele chega a dizer no capítulo 12, versículo 14, louvado seja Deus, ele diz assim, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguiu a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem paz e sem santificação, não veremos a face. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus do nosso Deus. Então, né, nós somos chamados para sermos santos, para produzirmos frutos de santificação, amém? Em Apocalipse 22, 11, a palavra de Deus também confronta o pecado e deixa o homem fazer a sua escolha. E ele diz, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o apóstolo João, ele chega a dizer, ele diz, quem é injusto, faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda.
Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Esta é a mensagem de hoje que eu deixo para a igreja do Senhor, que eu deixo para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nosso Deus em Cristo Jesus venha abençoar cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa alegria, né? A nossa paz, o nosso gozo está no Senhor. Né? O nosso prazer é estar no Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E meditarmos na palavra de Deus, isso nos faz muito bem. Louvado seja Deus, ela nos edifica, ela nos traz para perto do Senhor, ela nos santifica. Então, sem essa bússola, sem a palavra de Deus, nós andamos errantes, sem direção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Medite na palavra do Senhor, na palavra de Deus, pois é este livro sagrado que nos traz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para perto de Deus. É Ele que nos santifica, é Ele que nos ensina, é Ele que nos consola. É Ele, esta palavra santa, que nos fortalece a cada dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Estarei orando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e louvado seja o nome do Senhor Jesus encerrando. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra, Pai, que foi ministrada, aqui está as tuas servas, os teus servos, a tua igreja, aqueles que vão passar por aqui. Que o Senhor, meu Deus amado, dê um excelente dia, que o Senhor possa visitar a casa de cada um, Pai, dos meus inscritos nesta hora. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer paz, conforto, tranquilidade, que o Senhor possa jogar por terra toda inquietação, Senhor, na manhã deste dia, que o Senhor possa neutralizar, Pai, toda a força do mal, toda a obra das trevas, contra a vida, Pai, das tuas filhas e dos teus filhos, que o Senhor, meu Deus, possa entrar, Pai, no lar de cada um, Pai, neste dia, meu Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa visitar, Pai, com a tua mão santa, com a tua mão poderosa, Senhor. Jesus, tira toda a pedra de tropeço, tira todo aquilo que não edifica, Pai, as nossas vidas, meu Senhor da glória. Que, meu Deus amado, o Senhor possa, Pai, curar na manhã deste dia, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa também, meu Deus, confrontar, que o Senhor possa, meu Deus, também guardar, que o Senhor possa ser, Pai, o justo juiz, Pai, desta pessoa, Senhor da glória, Deus querido e amado, visita, Pai, os teus servos e as tuas servas, Pai querido, Deus fiel, toma, meu Deus, o lar, Pai, de cada um, Pai, nesta manhã, Senhor. Deus, e que esta palavra possa penetrar em cada coração e fazer morada, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ser, Pai, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.